Salve, camaradas! E aí, tranquilos? Vamos para o Evangelho do dia. Marcos 7. Os fariseus e alguns líderes religiosos vindos de Jerusalém reuniram-se à volta dele para reclamar que os discípulos dele eram negligentes com as purificações rituais antes das refeições. Os fariseus e judeus em geral jamais participariam de uma refeição sem primeiro proceder ao ritual de lavagem das mãos, principalmente se tivessem chegado da feira. Para não mencionar como limpavam canecas, panelas e outras vasilhas. Os fariseus e os líderes religiosos perguntaram: por que seus discípulos desrespeitam as leis, fazendo as refeições sem lavar as mãos? Jesus reagiu. Isaías estava certo a respeito de enganadores como vocês. A expressão é que é hipócritas como vocês. Ele acertou em cheio. Esse povo faz um grande show dizendo as coisas certas. Bacana o Eugene Peterson, do jeito que ele escreve isso aqui, ó. Esse povo faz um grande show dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto, alterando o mandamento de Deus e sempre adotando modismos. Ele continuou: que conveniente, não? Vocês se livram do mandamento de Deus para seguir os modismos religiosos, sem serem incomodados. Moisés disse claramente. Aliás, uma coisa que fariseu hipócrita que fica usando a religião, ele não gosta de ser incomodado de jeito nenhum, não. Ele gosta de ficar tranquilinho. É interessante isso aqui. Moisés disse: respeite seu pai e sua mãe. E aqui, respeitar o pai e a mãe está ligado exatamente a cuidar dele mesmo, principalmente quando ele já estiver velhinho. Tem a ver com o cuidado dos vulneráveis. Deus também. Meu Deus do céu. Respeite seu pai e sua mãe. Disse também: quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto. Eita, olha lá. Tu que gosta de ser discípulo de Moisés, presta atenção. Mas vocês driblam o mandamento, alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai e à mãe o quê? Ó papai, ó mamãe, vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Você vê, papai e mamãe, como eu sou tão fiel e crente, como eu sou. Olha, papai, mamãe, a oferta que eu deveria dar a vocês, velhinhos vulneráveis, que eu tinha que cuidar, eu vou dar para Deus, afinal, eu estou ofertando para Deus. Assim, continua, vocês se livram da obrigação que têm para com os pais. Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras. Vocês são especialistas nesse tipo de coisa. Uau! Vive a mensagem, linguagem contemporânea, falando sobre isso aqui. Você sabe que no final do capítulo 6, da metade para frente, Jesus está aqui, ele se compadece da multidão, ele diz que eles são ovelhas sem pastor, perdidos, pessoas perdidas. Ele ensina a multidão, ele alimenta a multidão, ele despede a multidão. Ele não consegue se livrar da multidão que está faminta de pão
e de milagres. Assim termina o capítulo 6. E você sabe de uma coisa, que esse final de semana eu fiquei pensando em multidões. Eu fiquei pensando na diferença que há entre multidões que buscam milagres porque precisam e as que pensam que o carro-chefe, que a locomotiva da proclamação do Evangelho são os milagres. É bom parar para pensar nessa diferença. Esse final de semana eu fiquei pensando nisso. No capítulo 6 é uma coisa interessante, são 2 banquetes. Lembra o banquete do Níver de Herodes e o banquete da multidão, todo mundo sentado na relva? Uma boa pergunta, qual banquete que você quer continuar participando? No banquete, qual banquete que você quer continuar tendo convite? Que é sendo VIP nos palácios que degolam profetas? Ou você participando, inclusive, como garçom na relva, num outro tipo de banquete, onde o pão é distribuído por você? Pensa nisso. Mas o importante aqui é aprender a tratar a multidão. E como Jesus trata, com compaixão e sem usar a multidão. Até porque você tem que prestar atenção que sempre vai existir essa jogada. As pessoas que usam a multidão, eles conseguem construir na multidão uma coisa, ou despertar o que já está na multidão, um desejo também de usar quem as está usando. É um tal de é uma loucura, onde um usa o outro. O jeito de Jesus não é usando a multidão para os seus interesses, e nem para poder aumentar a sua popularidade, e nem para aumentar os seus seguidores, e nem para aumentar os seus likes, e nem para aumentar... Não, ele não usa a multidão para isso. Aliás, Jesus não usa em absoluta multidão. O que Jesus faz com a multidão é ter misericórdia da multidão. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, porque agora no capítulo 7, que foi o que a gente leu, Jesus encontra os religiosos e o bicho pega. Ele encontra os religiosos e o bicho pega. Ele encontra os teólogos, os religiosos, os escribas, os fariseus, e o bicho pega. E uma coisa que eu pensei quando eu olho isso aqui que é que normalmente quem usa a multidão usa a lei para os seus próprios interesses. Quem manipula a multidão manipula a lei para os seus próprios interesses. Aqui os carinha ficam chateados lá, ficam pegando... Já se reúne com Jesus para poder tretar, para poder encher a paciência com o fato de que os discípulos não lavavam as mãos para poder fazer o momento cerimonial lá, ou seja, para comer. Aqui apresenta o nojinho cerimonial dos conservadores, né? Que a gente observa isso, o nojinho cerimonial dos conservadores que elevam as tradições de homens ao status de lei de Deus. É aqui que você percebe Jesus batendo firme nisso. São aqueles com suas exegeses e hermenêuticas que desprezam os mais frágeis e os mais vulneráveis. Eles usam a exegese e a hermenêutica para poder falar assim, vamos adorar a Deus acima de tudo, e terminam fazendo tudo isso esquecendo dos mais frágeis e vulneráveis. E aqui Jesus pega no pé e Jesus põe o dedo na ferida. E aqui você percebe, até no jeito que o Eugênio Peterson fala, o showzinho dos hipócritas. O showzinho dos hipócritas que conseguem dizer coisas certas com o coração longe de Deus e nem aí com o que está dizendo. Eu fico pensando, ultimamente, nos neoconservadores com seus brincos, piercings e coquinhos. Nada contra os piercings, nada contra as tatuagens e nada contra os brincos. E também nada contra os coquinhos. O problema é o que esse pessoal está produzindo de perigoso. Um remake
dos hipócritas e fariseus da época de Jesus. Impressionante isso. E diante de uma multidão que procura imitá-los, que é levada também a imitá-los. No Evangelho de hoje, eu convido você a focar no jeito que Jesus trata a multidão e no jeito que Jesus trata os religiosos que usam a multidão. Jesus é claro na distinção entre tratar um e outro. A multidão, Jesus trata com compaixão, realmente olhando como eles são ovelhas sem pastor. E ele quer continuar ministrando libertação, cura e perdão para a multidão. Ele não se engana com a multidão, porque ele sabe muito bem que a multidão ela é. E aliás, esse período aqui, esse momento aqui, João vai falar e explicar de uma forma séria como é que Jesus vai apertar até que a multidão o abandona. E vai vazar, todo mundo vai vazando. Então Jesus não se fiava na multidão. Então ele não usava a multidão, não manipulava a multidão, não se fiava na multidão. Ele tinha compaixão e ministrava o tempo todo libertação, cura e perdão. Jesus tomava muito cuidado para não jogar o bebê junto com a água suja fora. Acho que vale a pena você prestar atenção quando você estiver tratando a multidão, por mais que ela seja volúvel, assim. O jeito de Jesus é melhor. Agora, como é que Jesus trata os religiosos, hipócritas e fariseus? Fácil, só ler o Evangelho. Sempre confrontando, sempre resistindo e sempre desmascarando. Aliás, os profetas já vêm fazendo isso há muito tempo, antes de Jesus. E Jesus, então, vai e faz isso com maestria e com muito amor. Que Jesus nos ensine a confrontar com muito amor, a resistir com muito amor e a desmascarar essa gente religiosa e hipócrita com muito amor. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu ainda tenho muito para aprender sobre isso. E que Deus te ajude também. Mas não fica sem se posicionar não, tá? Porque isso não vai fazer bem para você. Para os outros, a questão é outra. Para você não vai ficar bem se você não se posicionar. Então um beijo bento. Fiquem bem.